Seja muito bem-vindo, doutor Thiago. Obrigado. Teve férias, descansou? Opa, uma viagenzinha. Precisa, né? Sempre bom. Pra voltar com tudo. Com e certeza. se protegeu bem, assim? Passou protetor solar? Sempre que possível a gente consegue, porque a gente também, às vezes, dá umas mancadas. Dá umas escapadas, né? Mas o protetor solar é a principal proteção contra o câncer ou não tem nada a ver? A essência é a proteção do raio ultravioleta, né? Então, todo tipo de protetor solar, seja em creme, seja em spray, que consiga um fator de proteção acima de 30, que é uma unidade estudada, consegue pelo menos bloquear 97% dos raios solares. Isso é importantíssimo, porque é o raio solar que faz a modificação genética da célula da pele e transforma tanto no envelhecimento quanto no potencial câncer de pele. Entendi. Que é o tema que a gente veio falar hoje aqui. Isso. Mais alguma outra coisa que possa dar uma predisposição genética, alguma coisa assim? Sim, existe o tipo de pele e a predisposição genética que ajuda muito. Mas é basicamente o sol é um fator, né, primordial, digamos assim. É óbvio que existem câncer de pele sem sol, que não necessariamente tem o sol como fator inicial, mas 90% dos cânceres de pele tem o sol como o fator principal. Tá, e tem uns nomes diferentes aqui, eu quero que você me explique. Na essência, a grande maioria dos cânceres de pele se incluem em 3 tipos. Um chama-se carcinoma basocelular, que ele parece quase uma pérolazinha quando ele aparece na pele, uma pérolazinha rosa, uma pérolazinha esbranquiçada. E pelo jeito em qualquer parte do corpo, em qualquer parte do corpo, mas principalmente em áreas de exposição solar. Sim. Então é rosto, é o colo aqui próximo ao seio da mulher, é nas mãos, em pessoas que dirigem muito com a mão no sol, certo, ou trabalham muito no sol, nos braços. Então esse é o carcinoma basocelular. Ele é um carcinoma um pouquinho mais indolente, ele um pouquinho mais benigno, digamos assim, mas ele tem um potencial de aumentar, de crescer, de atingir outros órgãos com o passar do tempo. Mas ele requer um tratamento um pouco mais fácil, às vezes até nem cirúrgico você consegue, só com cauterizações, com medicações você consegue suavizar e melhorar bem e dar um bom prognóstico para o paciente. Certo, esse é o mais tranquilinho, mais tranquilo e o mais comum, isso é a parte boa. E grande relação com o sol. E qual que é o próximo? O segundo chama carcinoma espinocelular. Ele, sim, esse é um pouco mais agressivo, um pouco mais invasivo. Ele forma como se fosse uma casca que sai, cresce, cicatriza, volta no mesmo lugar. Só que ele tem um crescimento um pouco mais rápido e um pouco mais profundo. Então ele é um câncer um pouquinho mais agressivo. O tratamento cirúrgico também, ele é um pouquinho mais agressivo do que do carcinoma basocelular e normalmente ele requer cirurgia. Aqui nós estamos falando de um câncer que realmente, na grande maioria dos casos, requer cirurgia. A gente só não opera um carcinoma espinocelular num paciente que o risco da cirurgia é muito grande. Então, num paciente de muita idade, com doença no coração, aí a gente vai passar por um tratamento um pouquinho menos invasivo que a cirurgia. Mas na grande maioria dos casos, o carcinoma espinocelular é de tratamento cirúrgico. Seja como for, reconstrução com enxerto, reconstrução com retalhos, isso é o cirurgião que vai programar de acordo com o tamanho da lesão. Tá, mas é complicado de identificar, né, o pessoal de casa, porque ele se confunde muito com uma ferida. Com uma ferida que não cicatriza, simples. É aquela ferida que fecha e volta, fecha e volta. E aquele senhor de idade, às vezes trabalha no campo, não tem tempo de ir no médico, e tem aquela deve ter batido, de repente ela para de cicatrizar e ela começa a aumentar de tamanho e às vezes pode ser tarde demais. Por exemplo, no lábio, uma lesãozinha no lábio que cresce, volta e de repente ela literalmente ela explode de tamanho e daí a cirurgia é extremamente danosa, com várias sequelas, entendeu? No nariz, com várias sequelas. Nossa, então, por isso tem que ser. E sempre nós estamos falando de 2 lesões de áreas de exposição solar. Sim. Então é rosto, mão, braço, pés de quem trabalha com bermuda, né, com calça. E aí tem mais um terceiro nível ainda. Aí tem o terceiro tipo, que é o melanoma. Aí sim, aí nós estamos falando de um câncer extremamente agressivo, com potencial de dar metástase, ou seja, de migrar para outro lugar bastante grande, para o cérebro, para o fígado, para pulmão. E esse é um câncer de pele que tem uma particularidade genética muito grande, que tem uma influência solar razoável, mas que ele tem uma agressividade muito grande. E normalmente ele é um câncer, na maioria das vezes, não em todas, que ele se mostra como uma pinta. Como uma pintinha que mudou de formato,
como uma pinta que não está do mesmo jeito que era antes. Irregular, né, na maioria das vezes. Mas tem uma que é redondinha ali, olha que preocupação. Mas mesmo assim tem uma coloração estranha. E nisso você falou, tocou num ponto importante, que é o diagnóstico. Então, para o diagnóstico disso, tanto a pessoa quanto o profissional, ele usa um ABCDE, que é para te guiar na hora de diagnosticar ou de fazer uma hipótese de um câncer de pele, que é a simetria, borda, tamanho da circunferência, como é que evoluiu essa lesão e a dimensão dela. Tá, esses aqui parecem que são pequenos. Isso, elas são lesões pequenas, são lesões pequenas, são lesões que você mede 1 centímetro, meio centímetro. Tá, e nesse caso, algum desses casos, um não é a evolução do outro, eles são coisas diferentes. Não, eles podem ser. Uma pinta pode, a gente chama de nevomelanocítico, ele pode ser um fator potencial da existência de um melanoma. Entendi. Então, aquela lesão exposta ao sol, uma pinta grande exposta ao sol, que de repente mudou o formato, apareceu um nódulo dentro dela, ou uma cor diferente, você precisa procurar ou um dermatologista ou um cirurgião plástico, alguém que lida com doenças de pele, para uma avaliação daquele caso. E aí o profissional vai, ou biopsiar, ou acompanhar, ou observar, dependendo da experiência e do que ele acha daquela lesão, para programar algum tratamento. Câncer de pele é um câncer comum que pode ser, que tem que passar por rádio e químio também? Pode chegar a esse ponto? Pode chegar a esse ponto. Então, por isso que não pode ser dada tanta benignidade ao câncer de pele como às vezes se dá. Deixa que eu faço amanhã. Tem que ser avaliado, né? É óbvio que é o câncer mais comum que existe e um dos menos agressivos, isso não tenha dúvida. Mas não é por isso que você vai negligenciar o tratamento. Então, precisa prevenção, que a gente concorda também, o profissional também concorda, que é difícil você toda hora aplicar, por isso a gente orienta spray, às vezes usar os fatores de proteção spray. Agora tem até fator de proteção para você tomar, que auxilia bastante na proteção. Mesmo? Fatores de proteção que você ingere e o corpo consegue fazer uma proteção razoável por um tempo. Mas seria suficiente? Razoável. Para quem não consegue ter a adesão do tratamento tópico dos cremes e pomadas, é para se discutir bastante. Tá, e você indicaria começar a utilizar o protetor solar a partir de que idade? A partir da mais tenra idade, né? Mesmo? Pequenininho já pode começar? Sim, principalmente em épocas de exposição maior. Né? Mas não pode negligenciar o inverno. Não pode negligenciar o frio, que o sol também é forte. Então, na verdade, a essência deveria se usar todo dia e reaplicar-se. Então, por isso que é difícil a adesão, mas a gente tem que ter sempre a orientação disso. Mas também a roupa consegue proteger, o boné na hora de trabalhar, o chapéu na hora de trabalhar também faz proteção solar. Então, não é só a aplicação do protetor solar, é a proteção, a proteção de barreira, a barreira, o chapéu, o óculos. Aquelas blusinhas para criançada ir para praia, aquelas camisetinhas. Aquilo é fantástico. Aquilo é uma maravilha. Aquilo é fantástico, né? Você pode ver que lá está escrito qual que é o grau de proteção, tudo mais. Então aquilo é importante também. A criança usa manga comprida, para a criança é tranquilo. E ela fica protegida, fica uma área menor exposta até para aplicar, para reaplicar, quando for para praia, piscina, tudo mais. Ótimo. Mas nesse caso, aplica mesmo embaixo dessa camisetinha? Não precisa. Não há necessidade desse. Se não for uma camisetinha daquelas que você compra numa barraquinha. Tem que ser uma camiseta realmente, que o Inmetro foi lá e fez toda a avaliação. Tá, nós temos mais uma imagem para colocar. Pode colocar, por favor, Naona, para a gente entender aqui o que é o ABC. Então, o profissional, ou mesmo a pessoa que tem uma ferida, que tem uma lesão, que tem coloração ou não tem, ela pode se guiar por isso. Então, o A é uma lesão que está simétrica ou assimétrica, como são as bordas, são bordinhas, ou seja, é redondinha ou parece o desenho de um país, assim, né? Toda irregular. O C, a coloração, é uma cor só, é homogênea ou tem um monte de pintinhas dentro, uma mais escura e surgiu agora, né? Qual é a cor dessa tua pinta? O D é o tamanho, o diâmetro, que tamanho que tem essa lesão.
ela é pequenininha, ela tem mais de 6 milímetros, já é uma lesão que a gente se preocupa um pouco mais, então um pouco mais de meio centímetro já é uma lesão que a gente se preocupa. E de como evoluiu. Era uma pintinha que era redondinha e agora não é mais. Era uma pintinha que era bem clarinha e está mais escura. Ou era uma pintinha que era bem escura e está mudando, está clareando, tem um tom diferente. Tudo isso são fatores que devem te levar a um profissional para pesquisar isso. Tem que se observar, então, se observar. né? E às vezes tem áreas que você não se observa. Então já peça para o marido, pede para alguém dar uma olhada. Fotografar, né? Uhum. Todo mundo tem acesso a celular com câmera, fotografa, faz um arquivo no computador, a cada 2 meses você tira uma foto daquela lesão que você está achando suspeita. São vários fatores, cada um tem que se preocupar com o próprio corpo e procurar o profissional adequado. Tô até vendo já à noite o povo tirando foto do corpo inteiro, já ajudando. Vira aí, marido, deixa eu tirar uma foto dessas coisas. E às vezes são em locais, e o melanoma tem uma característica que às vezes é em locais que você desconhece, por exemplo, sola do pé. Oh, meu Deus. Né? Então, você precisa, às vezes, atrás da orelha, né? Então, são couro cabeludo, então, o melanoma, os outros também, mas o melanoma tem características que, às vezes, ele pode estar em lugar que você nunca procurou, nunca viu. Nossa. São pintas que você nunca mexeu. Rendia muito mais, hein? Bastante. E vamos falar mais sobre isso também, Sempre. Tá? Retorna semana que vem? Sempre, à disposição. Te aguardo, então. Obrigada, tá? Abraço. Boa tarde para você. Tchau, tchau.